veio sobre mim a mão do Senhor, e o Senhor me levou em espírito e me pôs no meio de um vale que estava cheio de ossos, e me fez andar ao redor deles, e eis que eram muito numerosos sobre a face do vale, e estavam sequíssimos. E me disse: filho do homem, poderão viver estes ossos? E eu disse: Senhor Jeová, tu o sabes. Então me disse: profetiza sobre estes ossos, e diz-me: ossos secos, ouve a palavra do Senhor. Assim diz o Senhor Jeová a estes ossos: eis que farei entrar em vós o Espírito, e vivereis, e poreis em vós nervos, e farei crescer carne sobre vós, e sobre vós estenderei pele, e porei em vós o meu Espírito, e vivereis, e sabereis que eu sou o Senhor. Então profetizei como o Senhor me deu ordem, e houve-se um ruído, enquanto eu profetizava. Eis que se fez um reboliço, e os ossos se juntou cada osso ao seu osso. Amém, irmãos? Que os irmãos possam tomar assento. Oh, glória. Confesso que não sou pregador igual o William, mas sem falar do nome do Senhor, não repara, pois todos somos falhos, mas aquele que não falha já se encontra nesse lugar. E eu já pude sentir a presença dele nessa noite. Eu já pude sentir a presença de Deus nesse lugar essa noite. Irmãos, nós estamos diante de uma passagem no livro de Ezequiel, capítulo de número 37, uma das mais conhecidas da Bíblia Sagrada. O profeta Ezequiel, ele se encontra cativo na Babilônia, logo após a queda, ou logo após o reinado do rei Zedequias, ou Zedequias, ter levado cativo para a Babilônia. Zedequias, ele não deu ouvido à palavra do Senhor após o profeta Jeremias ter apregoado a palavra do Senhor por muito tempo em Judá. A Bíblia diz que ele fez tudo o que não era correto aos olhos do Senhor. Zedequias, ele fez tudo ao contrário do que mandava a palavra de Deus. E a palavra de Deus vai dizer que é levado uma leva cativo para a Babilônia. E dentro desses cativos, após a pregação do profeta Jeremias, se encontra o profeta Ezequiel. Ezequiel agora ele está cativo no meio de alguns que foram levados junto com ele também. Ezequiel, ele nasceu em uma família sacerdotal, logo sabemos, quando lemos a Bíblia, o seu capítulo de número 1, o seu versículo 1, vai narrar a história do profeta Ezequiel, no próprio livro de Ezequiel, dizendo que Ezequiel é filho de Bus, sacerdote, ou seja, a caminhada, a jornada de Ezequiel era para ser sacerdote. Entendemos que nós seguimos, ou nos tempos antigos, ou até mesmo nos tempos atuais, nos tempos de hoje, seguimos a linhagem, muitas das vezes, do nosso pai. Então, qual era a linhagem de Ezequiel? Ser um sacerdote. Ezequiel, ele está trilhando uma vida, ele está trilhando uma chamada para ser sacerdote. Acho que abaixaram um pouco, o retorno eu não estou escutando. Então, Ezequiel, ele está sendo formado para ser sacerdote. Porém, Deus muda a trajetória da vida de Ezequiel. Já logo entendemos que na nossa vida, Deus ele muda algumas trajetórias. Muitas das vezes nós queremos algo, muitas das vezes nós queremos fazer algo, mas entendemos que os planos quem executa é o Senhor. Os planos de Ezequiel, quem executou sobre a vida de Ezequiel foi o próprio Deus. Agora ficou melhor. Ezequiel, ele está junto ao rio Quebar. E junto ao rio Quebar
o céu se abre diante de Ezequiel. É engraçado isso aqui, porque Deus ele fala de maneira muitas das vezes estranha conosco. Deus muitas das vezes ele fala conosco dentro de um hospital. Deus muitas das vezes ele quer te conduzir em algum lugar para falar com você. E possa ser que esse lugar que Deus te conduza não é um lugar favorável que você quer estar. Mas muitas das vezes Deus ele quer falar com você dentro desse lugar. Ezequiel ele está no cativeiro, ele está preso. E Deus resolve abrir o céu diante de Ezequiel no rio Quebar, na Babilônia, preso. E a Bíblia diz que o céu se abre e ele tem visões de Deus. A primeira visão que Ezequiel tem é a roda, que tem 4 rostos de honra, e cheio de ouro, simbolizando a glória de Deus. E dentro dessas visões, Ezequiel tem outras visões. E também Ezequiel está junto ao rio Quebar. E junto ao rio Quebar ele também tem a visão do vale de ossos secos. Ezequiel é levado por Deus para dentro de um vale. Ezequiel é levado por Deus para o meio de um cemitério cheio de ossos. Entende isso aqui, irmão? Ezequiel ele está dentro de um cemitério. A visão que Ezequiel está tendo é feia. A visão que Ezequiel está tendo é tenebrosa. Ezequiel agora ele começa a enxergar crânio diante da face dele. Ezequiel agora começa a ver ossos, esqueleto diante a presença dele. E o porquê que Deus leva Ezequiel para o meio do vale? Porque Deus ele queria mostrar para Ezequiel como que a nação de Israel estava diante a face de Deus. Ezequiel olha e Deus ele fala para Ezequiel: Ezequiel, você está vendo esses ossos? Sim, Deus. É o meu povo diante a minha face. Meu povo não quer mais me adorar. Meu povo não quer mais me buscar. Meu povo não quer mais saber do meu nome. Não quer mais saber da minha palavra, do meu amor. Era daquela maneira que se encontrava o povo de Deus diante a presença dele. Ezequiel agora está visualizando o povo de Deus como que se estava diante a presença de Deus. É engraçado que a mão de Deus pega Ezequiel e coloca Ezequiel no meio de um vale. A mão de Deus pega Ezequiel e coloca no meio de um vale. Logo entendo que muitas das vezes a gente entra em alguns vales, mas não é porque nós queremos. Já logo entendo que muitas das vezes a gente entra em alguns vales, não é porque a gente deseja estar lá. Mas já logo entendo que a gente entra em alguns vales, porque o próprio Deus nos conduz para o vale. Ezequiel ele está dentro de um vale de ossos. E quem colocou Ezequiel dentro do vale foi o próprio Deus. Ezequiel ele está introduzido no meio do vale. Só que logo entendo, a própria mão que me leva é a mesma mão que me faz andar. Você não entendeu isso aqui? A mesma mão que te levou para a situação que você encontra é a mesma mão que vai te tomar pela mão e fazer você andar diante dessa situação. Já logo entendo que essa situação não é para te matar. Já logo entendo que essa situação não é para te destruir. Mas é porque Deus ele quer te forjar, quer fazer algo maior dentro de você. Ezequiel ele está no meio de um vale. E a mão de Deus pega Ezequiel e faz Ezequiel andar. Se a mão de Deus fez Ezequiel andar dentro do vale, é porque Ezequiel estava parado. Se a mão de Deus fez Ezequiel andar dentro do vale, é porque Ezequiel estagnou, estacionou. A situação que Ezequiel está vendo paralisou Ezequiel. A situação que você está passando, eu não sei, mas muitas das vezes fez você parar, fez você estacionar. Você parou de louvar, você parou de cantar, você parou de adorar, porque a situação que você está vivenciando fez com que você parasse. Mas já logo entendo
que a situação que você encontra não é para te matar, mas é para te fazer mais forte. Aquele que te conduziu a essa situação, nessa noite, vai tomar você pela mão e vai fazer você caminhar. Você não vai ficar parado, a tua família não vai se destruir, os projetos na tua vida não vão parar, os planos na tua vida não vão parar, os sonhos na tua vida não vão parar, porque quem está no controle é o Senhor. Ô glória. Ezequiel, ele começa a andar em volta dos ossos. Ezequiel, ele está vendo osso, crânio. Ezequiel está vendo coisas que ao olho humano não presta mais para nada. É simplesmente pegar e enterrar e pronto. Porque é a visão de Ezequiel. A visão de Ezequiel é essa. Só que Ezequiel, ele começa a andar em volta. Por quê? Porque Ezequiel não podia pisar nos ossos. Ezequiel não podia tropeçar nos ossos. Ezequiel não podia chutar os ossos. Ezequiel não podia fazer nada com aqueles ossos. Aos olhos de Ezequiel não prestava para nada. Mas Deus faz ele andar em volta. E Ezequiel, ainda é osso, mas na minha mão tem vida. Ainda é insignificante, Ezequiel, mas na minha mão tem vida. Ainda que seja em crânio, Ezequiel, na minha mão ainda tem vida. Entende isso aqui, irmão? Aquele sonho que você tinha, que estava dentro do teu coração, de fazer uma faculdade, de fazer uma viagem, os projetos que Deus executou na tua vida, que estão guardados lá dentro do fundo da gaveta, que você acha que não vai valer mais nada, na mão de Deus ainda tem vida. Na mão de Deus ainda tem vida. Você vai voltar a sonhar. Você vai voltar a sonhar. A tua família vai voltar a sonhar. Porque na mão de Deus os teus sonhos têm vida. Ezequiel, não pisa Ezequiel. São ossos, Ezequiel. Você é profeta. Ainda que você é profeta, você não pode desfazer, Ezequiel. Não pisa. Não pisa, Ezequiel. Não é porque você está no auge, Ezequiel, que você pode pisar. Não pisa, Ezequiel. Não chuta, Ezequiel. Porque para você não tem vida. Cuidado com o osso que você pisa hoje. Porque daqui a pouco pode ser um osso que Deus pode usar para te levantar amanhã. Isso é muito forte. Cuidado com o osso que você chuta hoje. Pisa hoje. Que pode ser um osso que Deus vai te levantar para ajudar você lá na frente. Ezequiel, ele dá volta. Ezequiel, ele toma cuidado. E a pergunta direcionada a Ezequiel é: poderão viver, Ezequiel, estes ossos? Ezequiel olha para Deus e responde: Senhor, Tu sabes. Senhor, Tu o sabes. A pergunta é: enquanto a situação estiver no teu controle, enquanto a situação estiver na tua direção, enquanto você estiver achando que pode tocar o barco, tocar a direção, Deus vai deixar nas tuas mãos. Deus vai deixar você seguir. Mas quando você entender que a situação fugiu do teu controle e que só o grandão da Galileia pode tomar agora a rédea, a situação do teu barco, aí sim você vai entender que só Ele pode. Ezequiel diz e direciona a palavra: Senhor, Tu sabes. E quando Ezequiel ele direciona a palavra para Deus, Deus automaticamente direciona uma palavra a Ezequiel. Profetiza, Ezequiel. Libera uma palavra. Isso aqui é muito forte, porque muitas das vezes Deus só está esperando uma palavra sair da tua boca para dar vida àquilo que você acha que não tem mais vida. Deus só está esperando uma palavra sair da tua boca para dar vida àquilo que você acha que perdeu a vida.
Às vezes você tem um sonho de tocar uma empresa, de tocar algo que até fugiu do teu coração. É um sonho tão grande que muitas das vezes você mesmo não acredita em você. Mas a palavra de Deus é: libera a palavra. Libera a palavra. Libera a palavra. Vai viver. Vai sair do papel. Vai ter vida onde foi decretado morte. Vivenciamos isso hoje na igreja. Seu Gildo, em um quadro crítico, que muitas das vezes nem um médico soube explicar. Eu estive na igreja quarta-feira, e quando eu entrei dentro da igreja, a primeira palavra foi: Deus vai curar. Quando foi liberada a palavra naquele altar, eu tomei posse, fechei a mão, porque eu saí da minha casa e fui no culto de quarta-feira, de sexta-feira, buscar exatamente pela vida do seu Gil. E quando eu cheguei lá, a palavra é: vai ter vida aonde foi decretado morte. Vai ter vida aonde o médico decretou a falência. Vai ter vida. Vai ter vida. Você vai voltar a sonhar. Você vai voltar a sonhar. Você vai voltar a viver os sonhos que Deus sonhou por você. Ezequiel, ele está dentro de um vale de ossos. E o céu se abre para Ezequiel. Muitas das vezes Deus nos direciona a lugares obscuros para que os céus possam se abrir para a nossa vida. Porque não nos lembrar do profeta Isaías, no seu capítulo de número 6, a Bíblia diz que quando o rei Uzias morre, ele corre para dentro do templo. Foi no ano de crise que Isaías correu para dentro de um templo. E a Bíblia diz: e o céu se abriu, e eu vi o Senhor assentado em um alto e sublime trono. É no ano da tua crise que Deus quer abrir os céus para a tua vida. É no ano da tua dor que Deus quer abrir os céus diante da tua vida. É diante da dificuldade que você está passando que Deus quer abrir os céus para a tua vida. Ezequiel, ele está dentro de um vale, e a visão dele é osso, é morte. Mas logo é liberado para Ezequiel: profetiza. Quando Ezequiel profetiza, a primeira coisa que acontece dentro do vale: um barulho. A primeira coisa que aconteceu dentro do vale, depois que a palavra profética foi liberada: um barulho. O cenário é de dor. O cenário é de um cemitério. Mas quando a palavra foi liberada, quebrou o silêncio da morte. Quando a palavra de Deus foi liberada dentro do cemitério, quebrou o silêncio da morte. Houve-se um ruído. E em seguida, cada osso se juntou ao seu osso. Já logo entendo que o cenário que Ezequiel estava bagunçado. Primeira coisa que Deus faz: quebra o silêncio da morte. Segunda coisa: organiza a casa. Não tem como Deus fazer milagre. Não tem como Deus operar milagre em casa bagunçada. Não tem como Deus operar milagre com casa desconcertada. A primeira coisa que Deus faz: quebra o silêncio. E a segunda coisa que Deus faz: organiza a casa. A terceira coisa: acrescimento. Começa a crescer carne. Isso aqui é terrível, porque Satanás até decretou na tua vida que não vai ter mais crescimento. Satanás até decretou na tua vida que vai ter falência. Mas quando a palavra é liberada, há crescimento. Quando a palavra de Deus é liberada, há crescimento. Volta a crescer aquilo que Satanás falou que não ia crescer. Volta a crescer, volta a fluir, volta a ter crescimento. Porque quem liberou a palavra foi você. E quem assinou embaixo foi Deus.
há crescimento na onde Satanás decretou morte. O cenário, muitas das vezes, que você está vivenciando hoje, não é o cenário que você queria vivenciar nos dias atuais, mas é o cenário que Deus está usando para te preparar. É o cenário que Deus está usando para dar um impulsamento na tua vida. É o cenário que Deus está usando na tua vida para você chegar aonde você sonhou. Vai ter faculdade sim, vai ter viagem sim, vai ter vida sim, você vai ser empresário sim, porque quem decretou foi Deus. E Satanás, ele não vai anular na tua vida os projetos e os planos do Senhor. Há crescimento. E a terceira coisa que acontece, a vida aonde não tinha mais. Não tem como mais viver esse sonho. Não tem como mais viver esse projeto. Abraão, ele tinha 90 anos de idade. E com 90 anos de idade ele viveu aquilo que Deus profetizou sobre a vida dele. Não importa o cenário que você está vivendo, você vai sonhar os sonhos que Deus sonhou para você. Ezequiel, ele continua profetizando sobre aquele vale. E quando Ezequiel ele começa a profetizar, Deus ele começa a trabalhar. Isso me chama a atenção porque muitas das vezes a gente tem que liberar a palavra, para que depois Deus possa agir diante da nossa palavra. Muitas das vezes nós temos que liberar a palavra, para que Deus possa trabalhar segundo a nossa palavra. Muitas das vezes Deus ele só quer que você libere uma palavra. Muitas das vezes Deus ele só quer que você libere uma palavra. Ezequiel ele liberou a palavra, a crescimento, a vida. Em seguida Ezequiel ele profetiza e sopra-se dos quatro cantos um vento, vem dos quatro cantos da terra e sopra sobre aqueles mortos o sopro da vida, e sopra sobre aqueles corpos o sopro da vida. Você não entendeu? Isso me chama muita atenção porque Deus ele não quer usar muitas das vezes o pastor na sua situação. Deus ele não quer muitas das vezes usar o profeta na tua situação. Deus ele não, muitas das vezes ele não quer usar o cantor na sua situação. Mas Deus ele quer usar você. Você é o canal. Você é o instrumento. Você é o profeta. Você é o profeta. A Bíblia diz que em 2 Crônicas, o rei Josafá ele está inserido dentro de uma guerra. E em 2 Crônicas, capítulo de número 20, Josafá, ele temeu quando ele ouviu a voz daqueles que avisaram: ei, vem contra ti uma grande nação. E já estão aí do lado, em Hazazon Tamar, que é em Gade. É bem do ladinho. A Bíblia vai dizer que Josafá ele teme. Josafá ele fica com medo. E Josafá agora ele põe toda a congregação para orar. Todo o povo de Deus para orar. Isso é forte porque Josafá ele não correu para as redes sociais. Josafá ele não foi para o Instagram. Josafá ele não foi para o Facebook. Mas ele colocou toda a congregação de joelho. Ele foi para aquele que podia dar a situação para aquilo que ele precisava. E ele reúne todo o povo ali de Judá. E a Bíblia diz que levanta-se um homem
um levita no meio da congregação. E a palavra direcionada para o rei Josafá é: Ei, rei Josafá, assim diz o Senhor, não temais, nem vos assusteis, porque essa peleja não é sua, ó rei Josafá. Não temeis, porque essa peleja não é mais tua. Essa guerra que você está enfrentando não é mais tua. Essa luta que você está enfrentando não é mais tua. Essa peleja agora é do Senhor. Levantou um levita no meio da congregação e direcionou a palavra ao rei Josafá: não temais, nem vos assusteis, pois a peleja não é mais tua, mas a peleja é do Senhor. Já logo entendo que Deus ele poderia usar um sacerdote. Já logo entendo que Deus poderia usar um sacerdote no meio da congregação, como era de costume nos tempos antigos. Era Deus levantar sacerdote para que pudesse direcionar uma palavra para o povo. Geralmente um profeta. Mas Deus ele usa um levita no meio da congregação. E a palavra é: a peleja não é mais tua. Quando eu volto para o livro de Ezequiel, eu já logo entendo que Deus ele não quer usar o pastor, mas Deus ele quer te levantar como profeta nessa noite, para direcionar uma palavra. Se o médico falou, vai morrer, você vai liberar a palavra, vai viver. Se Satanás falou, não vai sonhar os planos que Deus sonhou para você, você vai liberar a palavra: vou sonhar, porque maior é aquele que está no céu. Quando Ezequiel ele libera a palavra no vale, o silêncio da morte, a visão de Ezequiel, o cenário de morte é rompido por uma palavra profética. Uma palavra mudou a geografia, mudou o ambiente, mudou o cenário, mudou o cemitério de ossos. Uma palavra profética. Quando você chegar na tua casa nessa noite, você vai liberar a palavra naquilo que você acha que não tem mais condições de viver. Você vai liberar uma palavra diante aquilo que o médico falou que não vai mais dar certo. Você vai liberar uma palavra naquele emprego que você sonhou para a tua vida. Você vai liberar uma palavra para os sonhos que você tem sonhado. Você vai liberar uma palavra para tudo aquilo que você tem dentro do teu coração. Você vai liberar uma palavra, e aquilo que você sonhou vai viver, porque quem sonhou para você foi Deus. Você vai viver os planos do Senhor. Você vai viver os projetos do Senhor, porque quem sonhou os planos e o projeto na tua vida foi Deus. Oh, glórias. Ezequiel liberou a palavra profética, e a palavra mudou o ambiente. Ezequiel liberou a palavra profética e mudou a geografia do ambiente. Ezequiel liberou a palavra profética e foi mudado o cenário que Ezequiel estava visualizando. Entenda isso aqui. Às vezes a tua visão nessa noite é de morte. Às vezes a tua visão nessa noite é de falência. Às vezes a tua visão nessa noite é que você não vai viver os planos do Senhor. Mas a palavra vai mudar a geografia do ambiente. A palavra vai mudar a geografia do ambiente. A palavra vai mudar a geografia da tua casa. A palavra vai mudar a geografia da tua família. A palavra vai mudar o cenário que você está vivenciando nessa noite. A palavra vai mudar o cenário. Em nome de Jesus, eu agradeço essa rica oportunidade.
palavra maravilhosa, meus irmãos.